Bem, pessoal, então, depois desse vídeo, a gente consegue compreender um pouquinho que a gente está falando de um perfil de aluno que tem um diferencial muito grande. Mas para a gente conseguir compreender esse perfil, a gente, enquanto educador da educação de jovens e adultos, a gente precisa ter um desprendimento e um acolhimento natural para conhecer esse sujeito, para ver um pouquinho da história de vida dele, né? E se a gente não tem esse espírito um pouco mais acolhedor, isso fica mais difícil. E a gente compreender que sim, tem um histórico diferente, que sim, a gente está falando de uma cultura diferente, de um sujeito diferente. E porque tem essas especificidades, vai requerer também um professor com uma estratégia diferenciada. Então, quem são esses sujeitos da educação de jovens e adultos? Eles são pessoas que têm traços de vida muito diferentes. Né? Cada um traz a sua história, cada um traz consigo uma marca, né? Um traço de vida, porque cada um tem uma compreensão de vida que tem uma relação muito grande com a sua experiência própria. Se quando a gente recebe uma criança na educação básica, às vezes na educação infantil, que traz consigo uma bagagem, uma experiência de vida, o quanto maior e mais forte isso não é ainda no adulto, no jovem e no adulto. Eles têm origens diferenciadas. A gente vive aí o advento da imigração. Né? Na Grande Porto Alegre, a gente tem os haitianos, os venezuelanos. Né? Houve um tempo em que, quando a gente falava em imigração, a gente falava de alemães e italianos. E hoje a gente tem essa riqueza diversa. Então, se o educador não vê essa diversidade como uma coisa muito positiva, muito interessante, muita troca, né? É como se a gente falasse no intercâmbio cultural na mesma sala, né? Então, eu preciso ter um olhar acolhedor para essa diferença. Uma outra questão são as idades. Né? No ano de 2000, quando a EJA se estabeleceu modalidade no formato que ela é hoje, havia muito mais adultos e idosos nas salas de aula. Hoje a gente tem muito mais jovens, né? Porque tem um entendimento que algumas instituições e alguns profissionais têm, de que quando o aluno começa a ter problemas com a disciplina, eles são indisciplinados, então logo vem aquela fala, né? Ó, vou te colocar na EJA, vou te passar para a EJA. Né, num entendimento muito equivocado do que é a EJA. E às vezes, e é muito bom também, o aluno, quando ele chega, enfim, na EJA, né, ele se vê muito mais identificado com a proposta. Né, porque, bem, agora está conversando comigo, essa modalidade dialoga com a minha necessidade, com o meu perfil, com os meus interesses. Né? Uma outra questão também são as vivências profissionais, né? A gente tem aí um público desempregado, na informalidade, no trabalho formal, mas querendo melhorar isso. A gente tem um público buscando aposentadoria, um público que não vai ter direito à aposentadoria. Então a gente tem assim, enquanto que lá no ensino médio a gente está ainda naquela questão assim, tu precisa buscar uma formação para ter uma profissão, aqui o contexto agora é outro. E vejam, a gente continua falando de trabalho, mas na perspectiva que atende, que corresponda ao perfil daquele sujeito. Né? Muito bem. Históricos escolares também, né? Há uma diversidade muito grande. Tem gente que tem muitas idas e vindas da escola, tem outros que tem uma ida, nunca mais voltou. Tem gente que nunca foi à escola. Cada um tem um histórico mesmo, né? Da sua vida escolar. Ritmos de aprendizagem. Ora, nós professores sabemos que todos nós, alunos, professores, todos os sujeitos aprendentes, temos ritmos diferentes de aprendizagem. Né? E se a gente for fazer uma comparação nos níveis da educação, a gente tem os alunos na educação básica, os sujeitos das infâncias, da adolescência, a gente vê que cada um tem o seu ritmo. Né? Não é diferente com jovens e adultos também. Né? A bagagem, né? Esse sujeito traz consigo bagagens reais de vida, histórias, experiências vividas. Muitos deles, mesmo sem ter tido acesso à escola e permanência na escola, lutaram para que seus filhos tivessem. Né? Então, são pessoas que têm muitas responsabilidades na família, responsabilidades sociais, responsabilidades no trabalho também. Tá? Muito bem.
Valores, gente. Eles têm valores éticos e morais, né? Que às vezes não condizem muito com aquilo que se espera, que se deseja, né? E o professor não pode ser esse sujeito que vai chegar lá impondo o seu modo de pensar, mas precisa sim ser o sujeito que vai levar a reflexão, que vai convidar para pensar sobre aquilo. Muitas vezes eles sobrevivem de trabalhos ilícitos, né? Que tem um entendimento moral um pouco diferente do nosso, né? E a função do professor é fundamental para poder dizer, existem outras possibilidades, né? E poder mediar também essa possibilidade, né? Na vida de cada um deles. Eles apresentam, gente, um saber sustentado pelos 5 sentidos. O que é isso, né? É o senso comum. Muitas dos conhecimentos, das informações estão baseadas no senso comum. Né? Alegria, eu me lembro da alegria de umas senhoras que faziam um trabalho em aula sobre chás, a eficácia dos chás. E aí elas foram se dando conta, a partir do nome científico dos chás, que alguns deles estavam em composição de medicações, né? E aí então elas vão se dando conta de que esse ensino, essa aprendizagem, esse conhecimento baseado no senso comum, ele é sistematizado pela escola, né? E é validado. Então, para eles, essa é uma descoberta muito interessante. Muito bem. Existem históricos de evasão também muito diferentes, né? Tem gente que não foi mais à escola porque essa escola fica muito longe, e aí por uma questão de políticas públicas, né? Existe uma escola na minha cidade que oferece EJA, ela fica muito distante da minha casa, não é uma oferta que existe em todas as escolas, como nos outros níveis da educação, né? A questão dos patrões, às vezes a gente tá matriculado, o patrão sabe, olha, mas hoje tu vai ter que ficar até depois do horário. Hoje eu preciso de ti até depois do horário. E na hora de fazer uma opção, uma escolha, de poder se colocar diante dessa situação, o sujeito não vai querer perder o emprego dele, que já é tão difícil. Né? Quem é que fica de novo em segundo plano, terceiro plano, quarto plano? A escola. Né? Então acaba sendo assim um histórico de evasão, né? Vai e vem. Uma questão importante também, assim, nesse histórico de evasão, é a própria família, às vezes, né? O valor que a família vai dando para a escola, né? Como é bom quando a gente está dentro, junto dos nossos, e a gente é motivado para os nossos sonhos. Não acontece isso com todo mundo, né? Muito bem. Inseguranças e desconfortos, né? Com a autoestima baixa, é muito natural que esses sujeitos tenham uma insegurança muito grande. No projeto que a gente desenvolve na faculdade onde eu trabalho, que é com alfabetização de adultos, quando eles chegam para se inscrever, a primeira coisa que eles perguntam é: e os outros? Já sabem mais? Eles sabem como eu? Eles se preocupam muito como que é esse lugar onde eles vão se colocar. Tem a coisa da vergonha, da insegurança, do desconforto mesmo, né? A gente tem, quando ele faz a inscrição, ele já concorda ou não, através de um documento, com o uso de imagem, né? E eles não querem. A minha família mora toda no interior, eles não sabem que eu não sei ler, não quero a minha imagem veiculando. Né? Então são histórias muito interessantes, assim, que cada um traz consigo. Na educação de jovens e adultos, né, os alunos buscam muitas vezes algumas necessidades particulares. Eu vou buscar ler e escrever porque eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler melhor, não me perder mais nos ônibus que eu utilizo. Né? Eu preciso ler e escrever porque eu quero trabalhar melhor, eu quero me colocar melhor com a minha família. Né? Então, as necessidades deles, cada um traz uma necessidade particular. Né?
Outro traço marcante é a diversidade de origens, né? E a gente já falou sobre isso, sobre a questão das origens, é uma coisa muito importante. O professor se valer disso e organizar e proporcionar, oportunizar um intercâmbio dentro da sala de aula, onde é possível aprender a língua do outro, a cultura do outro e, sobretudo, respeitar o outro na sua diferença, né? É um exercício muito interessante. A realidade socioeconômica da EJA, gente, socioeconômica, ela é de baixo poder aquisitivo. As pessoas, muitas delas saíram da escola para poder trabalhar. E hoje elas retornam porque elas querem um emprego melhor. Então a gente está falando, sim, de pessoas que têm um baixo poder aquisitivo. E porque esse poder aquisitivo é baixo, muitas vezes o lazer e a informação deles se baseiam numa única coisa, que é a televisão em casa. E, de novo, é o professor da educação de jovens e adultos, esse mediador da aprendizagem e do conhecimento e também da informação, que vai intervir nessa realidade, né? E vai poder pensar assim, ok, tu traz essa informação, porque é um sujeito que pensa assim, a informação está na TV, é verdade. A informação está nas redes sociais, é verdade. Então, a oportunidade da gente trabalhar aí, né, a questão das fake news, a questão assim, bom, vamos ver essa notícia e vamos olhar essa notícia numa outra emissora também. O que a gente pode pensar? Vamos buscar no outro lugar, né? A questão do lazer também. Que lazer é esse que eu encontro na TV? O que tem por trás disso? Levar algumas reflexões. Então, é um exercício muito legal, né? Já que é o que eles têm para uso. Outra característica muito frequente, muito marcante, eu já falei sobre ela, mas acho que vale a pena a gente retomar, é a baixa autoestima. Né? O aluno ele chega em aula dizendo assim, eu sou burro, eu não vou conseguir, eu sabia que eu ia errar, mas eu acho que eu não vou conseguir mesmo. Né? Então a gente precisa romper com isso. Eu tenho para mim assim que quando o aluno chega na EJA, acho que o primeiro trabalho, o primeiro olhar que esse professor precisa ter é para a autoestima, é o resgate da autoestima. A gente vai ter tempo para todo o resto depois, mas poder deixá-lo numa situação confortável com essa realidade que ele escolheu viver agora e muitas vezes numa escolha muito difícil de voltar. Por mais que a escolha seja motivada, né, por esse aluno, ela não é fácil. Ela requer que a gente saia de uma zona de conforto. Para a gente é difícil, para ele também é. Né? Muito bem. Então, diante de todas essas características dos alunos da educação de jovens e adultos, há que se pensar num professor que dê conta desse perfil. Né? Existe um perfil de educador de EJA que se faz necessário para que a gente possa atingir esse sujeito com esse perfil, com esse histórico e com essas necessidades.